Oi pessoal, tudo bem? O nosso papo hoje é eu tinha um filho autista e eu não sabia. Vamos lá? Pois é pessoal, como vocês sabem eu tenho 3 filhos. Dos meus 3 filhos, 2 são autistas. Eu tenho um autista de 4 anos e meio, um de 19 anos e um filho não autista, neurotípico, de 20 anos de idade. Eu descobri que o meu filho de 4 anos e meio era autista logo ainda quando bebê, quando ele completou 1 ano de idade, quando ele parou de falar. Mas esse não foi o caso do meu filho de 19 anos. Nós só fomos descobrir o autismo desse filho, mas do meio, intermediário, quando ele já estava na fase da adolescência. E isso é muito comum de acontecer em famílias que tenham pessoas autistas. Por quê? Existe um espectro do autismo, como todos sabem. Então existem diversos tipos de autistas com os níveis leve, moderado ou severo, que é o nível 1, que seria o leve, o nível 2, que é o nível moderado, e o nível 3, que é um autismo mais severo. Não existem subcategorias hoje, atualmente, de acordo com a Associação Psiquiátrica Americana, de autistas do tipo Asperger, do tipo de alto funcionamento, como havia antes, Apenas se divide os autistas pelo seu nível de dependência em relação a outras pessoas. Então, um autista de nível 1 é o autista que tem mais independência, Um autista de nível 2 é um autista que tem dependência de outra pessoa, mas ele consegue desenvolver bastante a sua autonomia com treinamento, educando, E temos o autista 3, que ele sempre, durante toda a vida, vai ter bastante dependência, apesar de conseguir aprender a fazer algumas coisas. Então, mesmo que hoje o TEA, quem está no transtorno do espectro autista, esteja num desses níveis de divisão, nível 1, 2 ou 3, a gente não pode dizer que as pessoas que estão no mesmo nível são iguais. Um autista é muito diferente do outro autista. Dentro das próprias características autistas, por exemplo, dificuldade de processamento sensorial, existem autistas que têm hipersensibilidade auditiva, por exemplo. Então, ele é muito mais sensível aos barulhos do que outras pessoas. Mas existem pessoas que têm hipossensibilidade auditiva, ou seja, sentem menos os barulhos. Então veja que mesmo dentro de um mesmo espectro, pessoas autistas podem estar em lados opostos do processamento sensorial. Um mesmo autista, ele pode ser hipossensível em um dos sentidos, por exemplo, o auditivo, qualquer barulho para essa criança trará muito incômodo para ela. E essa mesma criança pode ter hipossensibilidade tátil, ou seja, ele sente menos, quando ele toca. Então, se ele se machucar, pode ser que ele não sinta tanta dor, não se incomode e não avise aos pais que se machucou. Então, a mesma criança pode ser hipersensível num sentido e hipossensível em outro sentido. Então veja, se mesmo a mesma criança autista pode ter sentidos diferentes, imagine dentro do espectro a variabilidade de pessoas autistas, Então quando o professor recebe um aluno autista na escola, primeiro ele precisa conhecer o aluno autista. Voltando para a questão do meu filho, de 19 anos, que é autista. Caracterizando pelo CID-10, que ainda está vigente, ele é classificado como uma pessoa que tem síndrome de Asperger, Ele tem um autismo considerado mais leve. Hoje, no Manual Diagnóstico de Transtornos Mentais e no CID-5, que ainda vai ser lançado em português, será lançado para todo mundo em 2022, não existe mais essa divisão. Como eu estava falando para vocês, há uma diversidade, uma variabilidade muito grande dentro do espectro. Então, autistas do tipo, pessoas com síndrome de Asperger, como é o caso do meu filho de 19 anos, geralmente a grande maioria deles não tem atraso na linguagem, mas tem muita dificuldade de comunicação e tem comportamentos e interesses restritos. O que é que significa isso? São pessoas que têm dificuldade de se fazer entender para as outras.
tanto de conseguir conquistar os amigos, né, de se comunicar, quanto se fazer entender quando se comunica. Uma outra questão é que possui muitas vezes interesses em assuntos muito particulares e insistem em conversar somente sobre aqueles assuntos ou de maneira muito demorada. Geralmente eles conversam de uma forma diferente, com pouca pausa, com pouca entonação, não é? Então, isso dificulta muito sua comunicação e dificulta muito para fazer amizades e para se engajar em relacionamentos amorosos, né? Meu filho Paulo, né, desde que eu era pequenininha, percebia que Paulo era diferente, ele parecia ser mais devagarzinho para fazer as coisas, mais frágil, não é? Ele sempre estava com um irmão mais velho, que não é autista, então ele não socializava com os outros meninos, mas ele socializava com o irmão, com o primo e os acompanhava. Ele não gostava de estar em ambiente com muitas pessoas, não gostava de mudar sua rotina, não gostava de estar em lugares com muitas pessoas, com muitos barulhos, né? Ele tinha sensibilidade na pele, algumas alergias. Ele falava de uma forma, desde pequeno, mais rebuscada do que as outras crianças, ao invés de ter atraso de linguagem, né? Como eu não tinha grande conhecimento sobre autismo na época e não estava um tema tão discutido na sociedade, eu percebia que ele era diferente, mas eu achava que ele era uma criança mais frágil. Então eu fazia com que o irmão o protegesse, né? Sempre o chamasse, sempre cuidasse, sempre me ajudasse a cuidar dele, né? De uma certa maneira, em alguns momentos eu acredito que eu até sobrecarreguei o irmão, né? Porque quando era para realizar as coisas, eu acabava chamando meu filho mais velho, Gilberto, para que Gilberto pudesse realizar as atividades, porque Gilberto era mais ágil, mais rápido, né, entendia mais fácil, né, e o Paulo tinha mais dificuldade de comunicação até comigo, né? Ele não tinha dificuldade de linguagem, mas ele tinha uma dificuldade de comunicação, porque ele não falava muito. Então eu só fui descobrir que Paulo era autista de fato na adolescência, quando, na verdade, ainda na infância, eu mudei de cidade e ele começou, ele também mudou comigo, então ele estava numa nova escola, num novo ambiente, com amigos novos, e ele começou a demonstrar muita hiperatividade na escola, bagunçava muito, subia em lugares altos, demonstrou um comportamento muito diferente do que ele tinha normalmente. Então todos os dias eu estava na escola, eu estava muito presente em todas as reuniões, eu conversava com a professora todos os dias, né? Procurei uma psicóloga que fez um acompanhamento e a psicóloga sugeriu que ele trocasse de escola, porque ele não estava se adaptando àquela escola. E que eu fizesse mais atividades em casa com ele, né? Desse mais atenção, não me focasse tanto no trabalho. E com o tempo, com alguns meses de terapias, mudei de escola e ele se adaptou na outra escola. Com dificuldades, ele era desorganizado na organização do material escolar dele na carteira, ele aprendia muito rápido as coisas e não olhava e não prestava atenção no professor. Os professores se incomodavam com isso, mas eles não reclamavam porque ele aprendia as coisas rápido. E como ele aprendia muito rápido, ele se distraía com qualquer objeto escolar, uma borracha, um lápis, né? Então os professores percebiam que ele era uma criança diferente, mas buscavam incluí-lo na sala de aula. Ele já chegou a sofrer bullying no transporte escolar que eu contratei, né? As crianças ficavam o aborrecendo por ele ser uma criança com um comportamento um pouco diferente. Mas eu não sabia ainda que ele era autista. Nem a psicóloga, de uma certa maneira, percebeu isso na época. Não era comum esse diagnóstico. Então, na adolescência, quando ele teve maiores dificuldades de se relacionar, né, começou a borbulhar aqueles hormônios da puberdade, ele começou a se fechar muito no mundo dele, ficar muito sozinho no quarto, queria ficar debaixo da coberta só olhando o celular, né, muitas horas seguidas. Eu achei aquilo muito absurdo. Naquele momento eu já tinha colocado ele para fazer terapia com outra psicóloga, essa também não havia percebido o autismo dele, e eu insisti com a psicóloga que eu queria encaminhá-lo a um especialista para identificar qual era o que o estava atormentando, né? Foi quando ela encaminhou para um neurologista, que não identificou nenhuma anormalidade física, né? E aí
o neurologista o encaminhou para um psiquiatra, e foi esse psiquiatra que, acompanhando e escutando os meus relatos e conversando com o Paulo por diversas consultas, o diagnosticou com síndrome de Asperger, né? Então veja que foi um processo demorado de diagnóstico, né? Hoje eu tenho conhecimento bastante sobre autismo, porque eu leio muitos livros, já li muitos livros, né? Estou terminando a pós-graduação, então eu tenho um outro tipo de conhecimento. Sempre estou lendo artigos científicos, escrevo artigos científicos, já escrevi capítulos de livro sobre isso, mas naquela época eu tinha um filho autista e não sabia. E isso acontece frequentemente. Quantas crianças estão por aí autistas e não têm diagnóstico? As professoras muitas vezes percebem que aquela criança é diferente, e muitas vezes os pais não aceitam que tem algo diferente no seu filho. É tempo da gente abrir os olhos para a diferença. É tempo da gente não patologizar, não buscar um diagnóstico para excluir, mas buscar um diagnóstico para buscar encontrar condições menores de compreender a condição do nosso filho e poder interferir de maneira a ajudá-lo. É tempo da gente ser a favor da inclusão, da gente ter um diagnóstico para poder conhecer sobre o transtorno, conhecer sobre a questão que está afetando nosso filho, entender o seu comportamento. Valorizar só questões físicas, mas também mentais e pensamentos. Beijão. Se inscreve no canal, dá uma curtida e compartilha com seus amigos. Até mais.